Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje é dia de festa lá no Maranhão. 1h da manhã, o elenco do Vasco vai estar chegando na cidade e, é claro, teremos uma linda festa do torcedor vascaíno e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, inclusive no horário da recepção do elenco lá em São Luís. A gente vai estar abrindo uma live no canal, então já se inscreva para ficar ligado em tudo que vai estar rolando na recepção do elenco no aeroporto. A gente vai falar sobre isso. Além disso, falar também sobre treta pesada entre Edmundo e Romário, os dois ídolos do Vasco trocando farpas aí nas redes sociais. A gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes, falar sobre concessão do Maracanã, o Vasco tentando buscar aí uma liminar para fazer parte dessa concessão, estar ao lado tanto do Fluminense quanto do Flamengo também podendo jogar no estádio, que é de fato um dos principais, não só do mundo, né? Aliás, do Brasil e também do mundo, e muitas outras novidades no vídeo de hoje, torcedor. Então, se você tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, até porque teremos uma live que vamos abrir ali por volta das 11, 11h30, falando sobre essa recepção do elenco. Então se inscreva, ativem o sininho de notificação, deixem o seu like e também compartilhem esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Mas vamos lá, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades, o vídeo está repleto de notícias para você, torcedor vascaíno, e já começar falando aqui sobre essa concessão do Maracanã, né? Hoje, atualmente, temos aí apenas dois clubes, são aqui, é claro, do Rio de Janeiro, o Flamengo e o Fluminense, sendo ali os donos do Maracanã. Os donos não, né? Eles ali estão atualmente com o mandato do Maracanã, porque foi um determinado período que eles acabaram ficando à frente, sendo responsável por jogar no estádio. Mas o Vasco hoje, inclusive agora há pouco, tivemos a confirmação do próprio Carlos Roberto Osório, né? O segundo VP geral do Vasco, confirmando que de fato o Vasco vai entrar aí tentando também ter a posse do Maracanã para essas próximas partidas durante os outros anos. Os grandes motivos para que o Vasco também entre nessa concessão são dois bem pontuados pelo próprio Carlos Roberto Osório. Primeiro é o interesse de gerir o estádio até para sediar jogos com maior apelo de público, como aconteceu lá no final do ano retrasado, o Vasco Chapecoense, que o jogo teve ali quase 60 mil torcedores do Maracanã, uma quantidade que infelizmente no momento não é suportada em São Januário. Então o primeiro objetivo seria esse, levar jogos grandes para o estádio. E o segundo grande objetivo é também, né, o projeto de reforma de São Januário. O Vasco tem esse projeto de reforma do nosso caldeirão e, é claro, precisará mandar os seus jogos em algum outro lugar, e esse lugar será o Maracanã. Então o Vasco vai entrar, né? A gente já teve notícia que o Vasco entrou em fase de estudos do edital da licitação após a primeira reunião que já aconteceu com o governo do Rio de Janeiro, uma reunião que ocorreu entre o Jorge Salgado, o Pedro Seixas e o Carlos Osório, que se reuniram com o governador aqui do estado para tentar entrar também nessa licitação ao lado tanto do Fluminense quanto do Flamengo. A nova concessão do Maracanã vai durar algo em torno de 20 anos, inclusive o próprio estádio pede aí no mínimo de 70 jogos, né, 70 partidas por ano, juntando o Flamengo, o Fluminense e o terceiro time, que poderá ser o Vasco da Gama. O Botafogo também tenta entrar aí nessa concessão. Vamos esperar, vamos aguardar, mas provavelmente agora o Vasco também terá o mando de jogar nesse estádio, que será, é claro, uma grande possibilidade de levar cada vez mais público, cada vez mais torcedores aos jogos do Gigante da Colina. Deixe também, é claro, a sua opinião aí nos comentários, se você está de acordo com essa gestão, com essa diretoria, em tentar estar junto tanto do Flamengo quanto do Fluminense, sendo aí o mandatário do Maracanã. E falando em festa, falando em torcida, hoje teremos uma linda festa, como foi nessa última semana, né, no Sergipe, e hoje será no Maranhão. São Luís do Maranhão estará toda enfestada, acredito que desde manhã já está esse clima na cidade, né, para receber o elenco no aeroporto. Eu tive notícias aí que o elenco estará chegando 1h05. É o tempo ali, a hora, o horário que está determinado para que o avião, né, venha desembarcar na cidade com o elenco Cruz Maltino. E é claro, uma linda festa está sendo preparada. Tá passando essa foto aí para vocês da publicação da Força Jovem que fez com o que irá utilizar, né, nessa recepção. Eles irão estar ali se concentrando na sede por volta das 8h, 8h30, às 10h estarão saindo para o aeroporto, uma distância que são de 6 quilômetros, para lá no aeroporto fazer uma linda festa e receber o elenco. Um grande público é aguardado
no local de embarque do Gigante, de desembarque, aliás, do Gigante da Colina. Inclusive, na própria publicação, a Força Jovem colocou assim: começando os preparativos com a ajuda de vocês, fazer festa com a gente mesmo, seja no estádio ou em qualquer outro lugar. Ao Vasco, tudo. Então, uma linda festa é aguardada. A gente espera que isso venha acontecer. E, torcedor, vem pra live por volta das 11 horas, 11h30. A gente vai estar cobrindo tudo o que vai acontecer nessa linda festa lá no Maranhão. O Vasco é muito grande e o seu torcedor é maior ainda, né? O tamanho dessa torcida que sempre carregou o Vasco da Gama nesses 20 últimos anos, principalmente. E ainda sobre esse jogo, passou uma imagem muito interessante hoje lá no Instagram do Vasco da Gama. Essa imagem que está aparecendo aí para vocês do campo lá do CT Moacir Barbosa. A gente vê que o campo parece que foi dividido aí em 9 partes. Aliás, 12 partes no setor defensivo e 12 partes no setor ofensivo, né? Em 4 partes assim, na horizontal e 6 partes na diagonal. E uma foto muito interessante, né, torcedor? Porque mostra que o Diniz separou ali, dividiu o campo em setores para melhorar o desempenho da equipe, algo que eu ainda não tinha visto com nenhum outro treinador, principalmente treinando o Vasco, e realmente mostra que o Diniz está fazendo de tudo, desempenhando o máximo possível para melhorar esse elenco, melhorar a tática, melhorar a técnica de cada jogador, e parece que está adiantando, tanto que nas últimas 5 partidas do Vasco, sob o comando do Fernando Diniz, já são 3 vitórias e 2 empates, sendo essas 3 vitórias consecutivas, algo que ainda não havia acontecido na Série B do Campeonato Brasileiro com o Gigante da Colina. E a gente espera que nessa partida do próximo sábado, hoje teremos uma linda festa, sábado também com certeza no próprio estádio do Castelão, e realmente a gente espera que a vitória possa acontecer e a 4ª consecutiva venha para o Gigante da Colina e o Vasco possa diminuir essa distância ou para 3 ou para 2 pontos do G4 da Série B. E falando em Fernando Diniz, né, eu quero trazer uma notícia rapidamente sobre o Guto Ferreira. O Guto Ferreira, que foi o treinador aí ao lado do Fernando Diniz comentado para treinar o Vasco da Gama, inclusive era a primeira opção, né, o Fernando Diniz era somente a segunda, porém o Guto Ferreira acabou não aceitando vir treinar o Vasco da Gama pelo curto período de tempo que ele teria para implementar o seu trabalho e tentar colocar o Vasco na primeira divisão, falando que não gostaria de pegar trabalhos no meio da temporada. Mas diferente dele ter negado o Vasco há cerca de um mês e meio atrás, ele ontem, aliás, aceitou trabalhar no Bahia. Ele é o novo técnico do Bahia, aceitou, né, pegar um trabalho diferentemente do que ele já havia falado no meio da temporada. A gente espera, claro, deseja todas as sortes ao treinador, mas negou o Vasco da Gama. Ainda bem, né, que negou o Vasco, porque o Fernando Diniz vem fazendo um excelente trabalho, e agora vamos ver se o Guto Ferreira vai conseguir desempenhar um trabalho bom também de excelência, como o próprio Diniz vem desempenhando no Vasco, e o Guto vai desempenhar esse trabalho lá no Bahia. Vamos esperar, vamos aguardar. O treinador negou o Vasco pelo mesmo motivo que falou que não iria treinar o Gigante da Colina, aceitou treinar o Bahia. E agora sim, rapaziada, ir para assuntos interessantes, né? Ir para briga, polêmica, que é algo que todo torcedor vascaíno gosta muito de ouvir. Mas antes de falar sobre isso, sobre o Edmundo e o Romário, eu quero trazer uma entrevista que o Pássaro deu à ESPN nessa parte da tarde de hoje, né? Ela foi ao ar, falando sobre Nenê, Fernando Diniz, falando sobre acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele disse aí algumas coisas muito interessantes. Eu não vou passar aqui a entrevista dele, né, na íntegra, para não ficar um vídeo muito grande. A entrevista tem algo de 50 minutos e foi difícil aí separar os áudios. Mas vou trazer algumas frases que ele disse que realmente chamam muito a atenção. Uma frase que ele disse, falando sobre esse acesso à primeira divisão, foi a seguinte: ele deixou bem claro, abre aspas, o Vasco precisa subir para que não fique mais tempo distante, não só do dinheiro, mas de sua história, dos seus valores, da sua torcida e do seu tamanho. Uma frase que de fato fala muito bem desse atual momento do clube, né? O Vasco distanciando cada vez mais da sua história, são 4 rebaixamentos em 12 anos, algo que não demonstra a grandeza do nosso clube. Ele seguiu falando sobre esse rebaixamento à Série B, ele deixou bem claro, abre aspas, o Vasco na Série B e pela 4ª vez nos últimos anos é um desalinhamento do Gigante entre tamanho, torcida, história e a realidade. Isso é muito triste. As outras quedas com certeza não ensinaram nada ao Vasco. A gente espera que essa nos ensine e que o Vasco não passe por isso novamente. Não tem desculpa para o Vasco não subir. Uma frase que representa muito bem. Quando é para cobrar, a gente cobra. Mas quando é para falar bem, quando é para bater palma pelas atitudes, a gente também vem aqui no canal e bate as palmas. Porque é uma frase perfeita do Alexandre Pássaro, primeiramente falando que não tem desculpa para não subir, realmente não tem. O torcedor vascaíno espera que esse acesso venha acontecer e é uma obrigação, um clube do tamanho do Vasco cair e subir na mesma temporada. Não existe outra alternativa que senão essa, e principalmente desse desalinhamento, né,
do tamanho e da grandeza do Vasco com tudo que vem acontecendo nesses últimos anos, e é fato o que ele disse quando ele exemplificou dizendo que nos últimos rebaixamentos nada foi aprendido dentro do próprio clube. De fato, nenhuma diretoria aprendeu, tanto do Campelo, que pegou aí um tempinho desse rebaixamento, tanto da Eurico Miranda, que levou 2 rebaixamentos em 13 e 15, e tanto também do próprio Roberto Dinamite lá em 2008. Nenhuma diretoria aprendeu com as quedas do Vasco da Gama, e a gente espera que essa, que atualmente está dentro do Vasco, venha aprender, porque realmente foi um baque gigantesco, o 4º rebaixamento do Gigante da Colina, um clube do tamanho e da grandeza do Vasco. Não pode acontecer isso. E para finalizar aqui, ele falou sobre o Nenê, deixou bem claro a importância que o Nenê tem para esse elenco, inclusive falou que o Lisca de fato não queria que o jogador viesse para o Gigante da Colina, deixou bem claro que foi um pedido do Lisca não trazer o jogador, por isso que inclusive ele demorou, né, nesse processo de transferência para o clube, demorou a chegar dentro do Vasco. A gente vê que foi realmente um mau pensamento, foi um equívoco do Lisca não ter deixado o Nenê vestir a camisa do clube, mas ainda bem que o Diniz chegou nessa certa antecedência o mais rápido possível, conseguiu trazer o Nenê, e hoje ele vem dando muito certo, tanto fora quanto dentro de campo, né? Um líder do vestiário, um jogador que une elenco, e a gente tem visto isso cada vez mais dentro do nosso clube, a união e a vontade de retornar, né, a elite do futebol brasileiro. O Nenê é uma grande contratação que chegou no momento certíssimo dentro do nosso clube. E rapaziada, agora sim, chegamos no ponto auge do vídeo, se é que eu posso falar, nessa briga aí que aconteceu entre Romário e Edmundo. Então antes, para explicar tudo, dê uma olhada aí nesse áudio, que praticamente teve diversas consequências se tratando do próprio baixinho Romário. Dá uma olhada aí no Edmundo, nas palavras duras deles, fazendo duras críticas ao Romário, como é conhecido, baixinho da Colina Histórica. Então, fala daí, Edmundo. Romário foi um amigo lá atrás, muito vaidoso, egocêntrico. Espero que que ele não entenda isso como defeito. Chegou lá na frente, quando a gente passou a ser concorrente, e aí é de tudo, de mulher, de título, de artilharia, de vaga na seleção, a gente passou a ser concorrente. A gente começou a ter conflitos. Essa semana eu descobri também uma outra coisa legal, vou falar aqui pra vocês. Tá. E o cara que fala o que quer, fala o que pensa, né? Na história da abraçadeira, eu falei que o rei queria isso, né? Que era o Eurico. Ele falou, então agora a corte está completa. O rei, o príncipe e o bobo. Eu não vou mais, até porque eu tô morando aqui, mas não vou mais porque o egocentrismo atrapalha. É tudo girando em torno dele. E, cara, isso pra mim não dá, entendeu? Eu prefiro estar com os meus. Entendi. Que a gente vive em comunidade, em comunhão. Eu não sei, eu sou bom com as palavras, né? Em comunhão. A gente vive em sociedade. Sim. Sabe? É bom pra mim, é bom pra você, é bom pra ele, é bom pra todo mundo. Rapaziada, duras palavras, e além dessas tiveram diversas outras. Ele deu essa entrevista aí pro podcast Inteligência LTDA, deixou bem claro que Romário era egocêntrico, muito vaidoso, e falou diversas outras nessa disputa deles dois, tanto por mulher quanto por artilharia, título, vaga na seleção. Falou que os conflitos acabaram acontecendo e realmente isso acabou atrapalhando uma amizade que atualmente não existe entre os dois. E o Romário, rapaziada, não deixou quieto, isso que acabou tendo diversas consequências e fazendo com que essa treta ficasse ainda mais pesada. Romário respondeu da seguinte forma, numa entrevista que ele acabou concedendo uma ligação da página do UOL, né, o próprio baixinho, não foi uma entrevista, mas em ligação ele respondeu a pergunta feita para ele. E ele falou o seguinte, abre aspas, já estou com 55 anos, para mim isso já passou, foi coisa da idade e chega uma hora em que é preciso olhar para frente e esquecer o que passou. Infelizmente ele continua com esse ciúme bobo, estranho, é que eu falo com ele quando encontro. Ele já foi na minha casa, a gente já se encontrou na praia, no futevôlei, inclusive o baixinho falou outras coisas que não cabe a mim a falar aqui sobre o Edmundo, mas ele próprio também falou que iria ter uma homenagem hoje nas suas redes sociais, e o pior de tudo é que teve uma homenagem, um TBT aí a toda essa confusão e essa polêmica envolvendo os dois jogadores. Ele fez um vídeo que eu inclusive não posso infelizmente passar aqui por conta de direitos autorais, o canal cair, etc. Então se você quer dar uma olhada no vídeo, tá a fim de ver o que aconteceu nessa treta entre os dois, vai lá no Instagram do baixinho. Ele colocou assim na publicação, né, na mensagem do post, já tô com 55 anos e pra mim já tá tudo certo e resolvido há muito tempo, mas já que continua com essa... Não vou falar aqui a palavra, mas rapaziada, dá uma olhada aí que o post de fato
tá muito interessante. O Baixinho respondeu, a briga aconteceu e o post, o vídeo, só para entender o que tá acontecendo, foi aquela briga do bobo da corte, do príncipe da colina, dizendo que o Eurico era o rei, o Romário era o príncipe e o Edmundo era o bobo da corte. Então dá uma olhada que também tá um vídeo muito interessante, a treta entre os dois. Acredito que top 5 eles com certeza estão aí dos maiores ídolos do Vasco da Gama. Um conquistou um monte de coisa, o Romário, Mercosul, brasileiro, e o Edmundo também conquistou brasileiro pelo Vasco, de 97, Carioca, um dos dois maiores ídolos da história do nosso clube, brigando aí por conta, inclusive, do próprio Vasco da Gama. Deixa aí também nos comentários, quem você acha que foi maior, torcedor, Romário ou Edmundo? Eu deixo bem claro, Edmundo, não tem como, o animal foi sensacional, jogou muita bola e até hoje demonstra o seu amor pelo Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo, torcedor, inclusive, volto a repetir, à noite a gente retorna aqui com uma live sensacional, mostrando essa festa da torcida lá no Maranhão, tá imperdível. Então já se inscrevam, ativem o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, deixe o seu comentário, seu like, para fazer com que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos e, é claro, um grande abraço a todos, saudações vascaínas.